Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à semana do Excel. Espero que todos estejam bem e que estejam gostando desse evento. Meu nome é Zilda Chaves, sou bolsista PAIP, Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência. Sou discente de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará, campus Crateús. Nós, do PAIP, em parceria com o PET e o CREA Júnior, ofertamos a semana do Excel. E hoje eu venho com a aula bônus, que é o Excel aplicado à probabilidade, estatística e física experimental. Antes de irmos para o ambiente do Excel, eu gostaria só de fazer uma revisão sobre algumas medidas de tendência central que, se ainda não tiverem sido abordadas, serão na disciplina de probabilidade. E serão importantes também para a elaboração de roteiros ou do relatório da disciplina de física experimental e de algumas práticas também na disciplina de química experimental. Os três assuntos que iremos revisar é a média, a moda e a mediana. A média, ela pode ser interpretada como um valor central de uma distribuição de dados e pode ser calculada como a soma de todos os valores de um conjunto de dados dividido pelo número de elementos desse conjunto. A moda, ela é o elemento que tem maior frequência em uma amostra. É o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para definir qual a moda de um conjunto de dados, é só observar qual é o valor que tem uma frequência, né, que aparece mais vezes. E a mediana, ela ocupa o centro de uma lista de um conjunto de dados. É importante ressaltar que para você identificar a mediana nesse conjunto, é necessário que ele esteja em ordem crescente. Quando esse conjunto ele tem um valor número par, ou seja, tem 14 amostras, tem 18 amostras, para saber qual é o valor que é a mediana dessa amostra, você soma os termos centrais e divide por 2. Quando essa amostra ela é um valor ímpar, você tem que o termo central dessa amostra é a mediana. Bom, gente, esse é o ambiente do Excel, né? Já foi apresentado para vocês nos últimos vídeos. E aqui eu trouxe uma tabela com alguns dados de uma prática do trilho de ar, que é uma prática da disciplina de física experimental. Esse daqui é o aparelho, né, que se encontra no laboratório da universidade, um aparelho semelhante, é claro. E você vai fazer a prática da seguinte maneira. Esse daqui é o carrinho. Esse carrinho é colocado aqui sob o trilho de ar. E esse aparelho, ele vai fazer com que o carrinho se locomova. E quando esse aparelho se locomove aqui no trilho de ar, ele vai passando por esses 5 sensores e a uma determinada posição. E aí, quando o carrinho ultrapassa o sensor, ele marca aqui no cronômetro o momento exato, o tempo exato que o carrinho passa nesse sensor. E aí, essa prática, este experimento, ele é realizado 5 vezes. Você tem 5 tempos, né? E pede que você calcule o tempo médio, né? Para cada sensor e o desvio padrão. Então, como é que se faz? Em um experimento como esse, na qual são apenas 5 medidas, é viável fazer essa média na mão, né? No braço, na calculadora. Porque é só você somar esses 5 valores e aí você divide por 5. Só que em alguns momentos, né, em alguma etapa da sua vida, ou em algum estudo, ou em alguma pesquisa, você pode ter uma amostra muito grande. Uma amostra com 30 valores, uma amostra com 16, uma amostra com 50, uma amostra com 100. E aí dá para fazer à mão, né, na calculadora, somando? Dá, mas corre uma probabilidade gigantesca de você esquecer algum valor, de você digitar uma vírgula errada, ou alguns errinhos que são prováveis que aconteça. Por isso que é bom se ter esse conhecimento no Excel, né? Então, para obter a média de cada uma dessas linhas, né, desses valores, você usa a função igual, e aí você coloca média. Por que que não é esse daqui, esse med, né?
Porque esse daqui, ele retorna a mediana. E o que é a mediana? A mediana é o número central de um determinado conjunto de dados, né, de números. Então, não é esse valor, é a média. Então, você tem que escrever a palavra inteira. E aí, você abre parênteses e aí você seleciona o intervalo. E aí, você fecha parênteses. Aqui é zero, né, porque todos os valores são zero. Aí aqui nessas próximas linhas, não precisa você ficar repetindo igual e botando a média, né? Não precisa fazer isso. Você simplesmente só pega, seleciona a última operação que você fez, você vem nessa parte aqui e arrasta até embaixo. E aí ele vai te dar o valor médio, né? O tempo médio de cada um desses experimentos. E aí você pode prestar atenção aqui, ó, que quando você arrasta, ele seleciona os valores da linha na qual vai exibir esse valor. Para se obter o desvio padrão, você seleciona a célula, coloca igual, aí você bota desvio padrão. Estima o desvio padrão com base em uma amostra. Mas clica. Ups. Isso. Aí você seleciona novamente o conjunto, fecha parênteses e aperta Enter. Aí você arrasta. Pronto, você encontrou o desvio padrão em relação a cada uma dessas leituras. Quanto à moda e à mediana. A mediana, você pode olhar aqui e falar assim, Zilda, a mediana dessa linha aqui, por exemplo, a mediana dessa linha é esse valor aqui, porque como esse conjunto são números ímpares, e aí você mostrou lá que quando o conjunto, o valor é ímpar, é o número central, então é esse. Não, não é. Por que que não é? Porque esses valores aqui, eles não estão em ordem crescente. Esse daqui é maior que esse. Para colocar eles em ordem crescente, eu peguei essa linha, trouxe para cá. E aí eu consigo identificar, né? Colocando aqui na mão mesmo, né? Percebo que esse é o menor valor e tal. Mas eu posso também fazer isso no Excel. Só que em linha não dá para usar essa função aqui, ó, classificar do menor para o maior. Eu teria que deixar em coluna. Então eu vou lá, seleciono, aí eu copio, né, aqui, ó, copiar o Ctrl C. Aí eu posso clicar nessa célula e para um atalho que eu acho importante, né, apresentar para vocês também, uma função do Excel, é vir aqui, em vez de você colocar Ctrl V e repetir em linha esses valores, você aperta o botão direito do mouse e você seleciona essas opções de colagem, você seleciona essa, que é o transpor. Quando você seleciona, você copiou esses valores, inseriu eles como coluna. Pode fazer o contrário, Zilda? Pode. Você pode selecionar aqui, ó, Ctrl C, que é copiar, né? Aí você pode clicar aqui, né? E aí você aperta o botão direito do mouse e aí tá aqui, ó, transpor. Ele volta como linha. Muito importante, né? Muito legal. Coisas que antes você teria que fazer, né? Digitando. E é legal para você ter conhecimento, né? Para você se aprimorar cada vez mais no Excel. Por que que eu botei em coluna? Para justamente poder usar essa função. Aí ó, eu seleciono ela, né? E aí eu venho aqui, ó, em classificar e filtrar. E aí, ó, classificar do menor para o maior. Pronto. Agora ele botou em ordem crescente. Então, qual é a minha mediana? Esse valor aqui, né? Só para conferir pela fórmula, né? Quando eu coloco med, abro parênteses e seleciono aqui, fecho parênteses. Pronto, ó, aparece o mesmo valor. Bom, para finalizar, vou mostrar a moda e plotar um gráfico.
como é que se obtém a moda? O que é a moda, né? Que a gente revisou. A moda é o valor que aparece com mais frequência em um intervalo de dados. Nesse caso, os valores não se repetem. Quando eu vou usar a função aqui, vai aparecer um erro. Então, eu aperto igual a modo único, que é a terceira função aqui, né? Que é retorna o valor mais repetido ou que ocorre com maior frequência em uma matriz ou em um intervalo de dados. Quando eu seleciono aqui nesse intervalo, dou Enter, aparece esse erro, né? Porque todos os números aparecem apenas uma vez. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei essa segunda linha aqui, né, de dados, repeti ela aqui, aí peguei esse quarto valor, apaguei e inseri novamente essa coluna aqui. Aí agora vamos plotar para ver o que acontece. Igual, modo único, que é esse aqui, retorna o valor mais repetido ou que ocorre com maior frequência em uma matriz ou intervalo de dados. Quando eu seleciono esse intervalo de dados aqui, nessa matriz de valores, aparece o 1.349. Ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, essa é a moda desse intervalo. Para finalizar, eu peguei os valores da posição e do tempo médio, né, dessa tabela de dados, né, do experimento. Aqui, ó, o tempo médio e a posição. Aí a gente vai plotar um gráfico. Antes, só informar umas coisinhas importantes, né? A minha primeira coluna, ela vai ser a variável independente, ou seja, o eixo X do meu gráfico, né? Que nesse caso é o tempo médio. Na segunda coluna, ela vai ser o eixo Y, que é a variável dependente. Variável dependente. Caso você coloque ao contrário aqui, aí quem acaba sendo o eixo X, a posição. Então, para plotar o gráfico, você seleciona, né, esses dados aqui, e aqui vai em inserir e gráficos, né, essa parte aqui, ó, essa parte aqui de gráficos. Quando você seleciona assim, você pode clicar aqui em gráficos recomendados. O que é que acontece? Ele mostra os modelos de gráficos baseados, né, que podem ser plotados baseado ao banco de dados que você escolheu. Quando eu clico aqui, ó, aparece 4 sugestões de gráficos que são recomendados com base nesses dados aqui. O gráfico que a gente vai escolher é esse primeiro, que é o de dispersão. Pronto, plotou o gráfico. Aí aqui dá para você formatar ele, né? Nessa partezinha aqui de mais, de elementos do gráfico. Ele já tem um eixo, aí você pode botar títulos, né, no eixo, que aqui seria o tempo médio e aqui a posição. Aí dá para botar os rótulos, né, ó, que tipo na posição 91, ele é 0, na posição 71, ele é 0.83. Aí aqui dá para botar as barras de erro. Aí aqui você pode colocar uma legenda, né, que é a linha aqui de tendência do tempo médio pela posição e a linha de tendência, né? Aí aqui você, a partir dessa linha de tendência, aí você pode ir aqui em mais opções. Você pode botar aqui a equação do gráfico. Bom, gente, é isso que eu tinha para apresentar. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa semana do Excel. E eu espero que todos esses vídeos, né, eles agreguem valores, né? Com o passar dos semestres, vai ser muito importante. Cada vez mais você tem mais domínio, né, sobre o Excel. Não só sobre o Excel, tem vários outros programas, outros softwares que serão necessários durante a graduação. Mas o Excel, ele sempre vai estar presente em algumas disciplinas. Então, por isso que é importante momentos como esse. Então, eu queria agradecer e eu fico por aqui. Tchau!